Uma coisa que pegou muito a minha atenção na hora que a Bibi estava falando, a Bibi e você, Gabi, que estava falando também, sobre o início da equipe, como a equipe foi fundada, dizer que a equipe foi fundada num banheiro desativado e que todos vocês vieram de escola pública, praticamente 100% da equipe é da escola pública, como você tinha falado. Eu queria perguntar, saber mais sobre as dificuldades que vocês encontraram assim no início da equipe ou agora, como é, porque a gente tem uma realidade que a gente vem do SESI, o SESI patrocina a gente, mas a realidade não é assim para todas as equipes. Então a gente queria saber mais um pouco desse lado aí. Eu acho que sobre isso eu posso falar um pouco, porque vindo de uma escola pública do interior, eu já tô acostumada com essa realidade, assim. É bem difícil para chegar a coisas tecnológicas, então, quando entrei na equipe foi uau, o robô, uau, fiozinhos que conectam. Então, foi muito incrível, porque não tinha isso na minha escola, nem internet tinha na minha escola. Então, a equipe, assim, todo mundo é de escola pública, então acho que todo mundo meio que teve esse baque quando entrou na equipe e começou a estudar essas coisas de tecnologia, porque eu acredito que para muita gente não existia essa parte na vida. Essa parte do STEM não existia para muita gente. E mesmo assim, sendo todo mundo de uma escola pública, a equipe passa por algumas dificuldades também, porque de vez em quando não tem um dinheiro total para construir um robô 100% de metal. Tem que fazer nosso ajuste, nossas gambiarras, tem que usar coisas dos anos passados, tem que ir reutilizando, sabe? Porque nem sempre a gente tem o SESI para nos ajudar e dar o que a gente não tem. Então é um pouco difícil. Mas, assim, a gente tem grandes patrocinadores também, né? Que nem a GM é a nossa maior patrocinadora e tá com a gente desde o início, desde 2006, eles estão nos patrocinando. E, assim, todo ano a gente tem a oportunidade de levar, né, esses alunos de escolas públicas para viajar para fora do país e competir. E muitas vezes, assim, é competir de igual, assim. Eu lembro que em 2018, a gente foi finalista, e a equipe que ganhou veio bater papo com a gente, assim, tipo, ah, quanto que foi o robô de vocês? E daí, na época, a gente falou, ah, foi US$ 300. E vocês provavelmente sabem, se eu não me engano, é US$ 4.000 o máximo, né? E daí os caras começaram a se rir. Nossa, nosso robô foi, tipo, mais de 4.000, não mais, mas, tipo, foi mais de US$ 3.000, assim. E a gente tem um maquinário de tantos US$ 1.000 e a gente, tipo, ah, legal, a gente não tem maquinário. Então, mesmo com essa diferença, né, a gente consegue competir de igual com as equipes que têm toda essa estrutura. E a gente, com os nossos patrocinadores, né, que nem eu disse, a gente tem essa oportunidade de levar, tipo, eu sou aluna, fui aluna de escola pública, né, a minha vida inteira e tal, e eu não pensava, assim, que eu ia ter a oportunidade de sair para fora do Brasil. Então, tipo, a equipe, ela vai lá, patrocina os alunos, a gente tem a oportunidade de conhecer outras culturas, outro país, e então a equipe, eu posso falar assim, ó, com 100% de certeza que a equipe mudou a minha vida e eu tenho certeza que mudou a vida de muitos outros membros que já passaram pela equipe. Sim, A gente. Acho que Lilian vai poder falar um pouquinho melhor do que a gente queria tratar sobre questão de idioma. sim. É porque quando a gente estava pesquisando antes, assim, a gente pesquisa antes para conhecer um pouco da equipe, depois a gente perguntar e tudo mais, e ter as nossas curiosidades, né? E a gente tinha visto que vocês já foram para várias competições fora do Brasil, e a gente queria saber como é que vocês lidam com a questão de idioma, porque são países diferentes e tem a questão do inglês como língua universal, mas e depois, se vocês forem sair para algum canto, como é que vocês se viram? Vocês têm
como eu posso dizer, uma pessoa responsável para ficar traduzindo para vocês? Como é que era a experiência na época? Eu gostaria que os alunos respondessem, mas eles ainda não tiveram essa experiência, então eu vou ter que responder essa também. Então, quando a gente viaja, a nossa equipe normalmente não tem muitas pessoas que falam inglês. Agora eu acredito, esse ano, assim, a Bibi e o Natan, por exemplo, falam inglês, eles vão nas futuras viagens, né, auxiliar também o pessoal, mas, por exemplo, quando a gente viaja, a gente aluga, sei lá, 3 carros, né? É regra que tem que ter pelo menos uma pessoa que fale inglês fluente em cada carro, porque qualquer coisa que pode acontecer, tem que ter alguém ali que vá resolver a situação. Geralmente essa pessoa tem que ter 18 anos, né? Porque o pessoal mais novo acaba sendo um pessoal mais novo. E essa é uma das maneiras que a gente lida, né? Nessa questão assim. E a gente é uma equipe, né? A gente se ajuda. A gente vai pedir comida, daí aquela pessoa que fala inglês acaba tendo que anotar todos os pedidos e pedir, mas a gente dá o jeitinho, né? O nosso jeitinho brasileiro. E na China, por exemplo, quando a nossa equipe vai para a China, não tem inglês, não tem chinês, não tem português, né? A gente se vira na mímica, no apontar, porque assim, a minha experiência, pelo menos quando eu fui, era muito difícil achar um chinês que falasse inglês. Então a gente acabava assim meio que dando o nosso jeito de se comunicar com outras, além das palavras, assim. Então eu acho que isso é até interessante, porque a gente acabava tendo uma comunicação melhor com os chineses do que os chineses tinham com as equipes americanas, porque os americanos, assim, ficavam tipo, eles falavam inglês e era isso, assim, e a gente, tipo, achava outras maneiras, né? Tipo assim, a gente tentava fazer eles entenderem de fato o que a gente estava falando. Então, a gente sempre dá um jeito, mas em toda viagem tem, né? No mínimo algumas pessoas que falem inglês para dar esse help, mas muitos às vezes acabam não falando, de fato. Mas eu devo, assim, claro, eu não viajei ainda, mas na competição desse ano eu tive que apresentar 3 prêmios, e sim, foi falando inglês com 3 jurados americanos, e não sei se eles me entenderam, espero que sim, mas assim, a gente falou e foi como deu, assim, enrolou, a gente, claro, praticou antes, aí quem falava um pouco mais, né, principalmente me corrigiam, ó, não é assim, né, que se pronuncia, para ficar mais claro para eles, né, gesticula, abre bem a boca, para eles se ouvirem e te entenderem. Só que a gente, antes também de ir para os prêmios, a gente tinha um grupo, agora eu estou um pouco parado, mas a gente tem um grupo de inglês mesmo, que a gente tenta incentivar, né? A gente bota lá no grupo, ó, quem quiser participar, entra nesse grupo, a gente só fala inglês, a gente faz reuniões, e a gente já viu o filme também, totalmente em inglês, com legenda em inglês, e a gente, assim, agora com os novos, a gente vai tentar de novo, né? Incentivar eles a falar inglês, para não ficar tão dependente de quem fala mesmo, né? Não é, claro, não é obrigatório entrar na equipe sabendo, ter um curso de 5 anos, 7 anos, ir para não sei aonde, né, para falar inglês. Mas vai aprender, não tem. Que aprenda com mímica, mas vai aprender inglês no mínimo. E eu também participei dessa parte dos prêmios nesse ano, e é muito interessante como não é só a questão de falar inglês, porque os jurados eles entendem o que a gente fala, obviamente, mas quando a gente não sabe, a gente dá uma enrolation e eles são muito atenciosos, têm muita paciência com a gente, porque a gente não fala inglês. Então, é super tranquilo para falar com eles em inglês, porque eles vão tentar entender, mesmo que tu fale errado, fale uma coisa que não tem nada a ver, tá tudo bem, vamos de novo, não entendi, repete, é isso que tu quer dizer. É muito bom, muito bom. Agora, já que a gente tocou em inglês, eu lembrei de algo que aconteceu esses tempos atrás, onde no início da equipe estava correndo a abertura do ISE, que é o Instituto de Inovação do Senai, Instituto Senai de Inovação.
que é o maior centro de energia solar e térmica daqui do Brasil e o maior do Rio Grande do Norte. Então, se é do Brasil, é do Rio Grande do Norte também. Então, vamos lá. E nisso vinham pessoas realmente, como boatos aconteciam, que Marcos Pontes viria aqui e tudo mais. E o técnico da gente chegou e falou: olha, eu preciso de 3 pessoas aqui que falam inglês para apresentar para Marcos Pontes, para todo mundo, quem viesse. E aí, bom, assim, na equipe em si, acho que quem mais desenrola assim sou eu. E aí a gente fez assim, eu preciso de 2 pessoas que queiram falar, que não tenham vergonha de falar, para que aprendesse aqui. E a gente chegou no dia, teve a reunião no dia, acho que a reunião acabou por volta de 8 horas. E a gente chegou depois e falou: olha, os 2 vão ficar aqui e vai cada um decorar uma fala para poder falar. Decorar uma fala para poder falar. Aí lá vai. Aí a gente escreve aqui em português, que a gente vai traduzir e vocês vão ter que falar. Aí começou. Meu nome, tudo mais, eu sou de tal coisa da equipe, de tal parte. E pronto, a gente conseguiu ir desenrolando. O problema era, chegava umas palavras, outreach. Esses meninos aprenderam a falar outreach, deu um problema tão grande para aprender de soltar um outreach, que mas terminou. O pior de tudo terminou. Que não rolou a entrevista, terminou que cancelaram tudo, não rolou nada. Que não E foi ninguém. E que não foi ninguém, que no fim foi o nosso técnico que foi lá e conversou com o pessoal, e foi tudo em português mesmo. Mas o perrengue que a gente passou para tentar conseguir decorar a fala assim, em inglês, porque tom é o que tem o inglês intermediário, é o que dá para desenrolar ali, algumas dificuldades, mas dá para desenrolar de boa. Eu tinha o básico, meu curso é o básico, e olhe lá, eu tô enferrujada, mas aí eu fiz assim, Tom, a gente vai ficar aqui, acho que a gente ficou até meia-noite e pouco, não foi, Tom? Acho que a gente ficou até meia-noite e pouco, e a gente foi lá, ó, eu vou falar isso aqui, e eu preciso que você me ensine essa palavrinha aqui, que foi justamente essa que ele falou agora, que eu acho que eu vou ter algum problema para pronunciar agora, ao vivo, e eu não vou querer pagar esse mico agora, então, né, gente? Mas a gente ficou mais de 30 minutos tentando pronunciar essa palavra, ia passando assim, ó, vocês vão fazer assim, assim, assado. Aí eu, respira, calma, vamos dar certo. Pronunciava, não ia, e foi uma enrolação enorme. Aí, no fim, apresentou foi nosso técnico. Tudo bem, são coisas que acontecem. São coisas que acontecem. Mas serve de experiência, né? Sim, com certeza, experiência. Não deixa de ser. Vendo alguns meses depois, já que vocês formaram a equipe de vocês, que a gente sabe que é uma equipe nova, assim como a gente, e depois de alguns meses, já tendo essa experiência, tanto online como presencialmente, eu queria saber qual é a experiência de vocês de estarem na First. Vocês me falaram que teve gente que tentou entrar que já era da FLL, que já tentou na FLL, mas, assim, quando vocês deram de cara com a FRC, chegamos aqui na FRC, vocês tinham noção que iam trabalhar com um robô tão grande? Tinham noção de mais ou menos alguma coisa ou foi um baque muito grande para todo mundo? Eu, particularmente, foi um baque maior, porque a gente já estava meio que acostumado com usar robô de Lego, de pequeno porte. Então, depois começar a mexer diretamente com mecânica, elétrica, aí já foi uma diferença muito grande, para mim, pelo menos. O curso técnico facilitou muito a construção do robô e o nosso processo também, para a gente aprender as matérias que precisam. Então, acho que para todo mundo pode ter sido um baque muito grande por ter requerido coisas novas, mas com o tempo tem vindo facilitado. Todos vocês fazem algum curso técnico? A maior parte, sim. A maior parte. Alguns já formaram, mas a maioria faz. Sim, que isso aí já deu uma facilidade grande.
A galera que já faz o curso técnico há mais tempo, de certa forma, ajuda os que têm menos experiência. Certo. Eu queria saber um pouco como é que está o processo de evolução do robô de vocês, se chegaram a todos os materiais, ferramentas, como é a prototipagem que vocês fazem, a partir de que material. Por enquanto, a gente está na parte ainda de fazer os protótipos, principalmente do shooter e do intake. Aí a gente ainda vai passar para o que a gente vai realmente usar na competição. Mas, por enquanto, a gente ainda está testando. Vocês estão tendo muitas dificuldades nos testes? Como é que está indo esse processo aí? Então, a gente está tendo um pouco de dificuldade para acertar algumas coisas, mas com a ajuda de outros instrutores do Senai, pessoas de fora, a gente está conseguindo evoluir esses anexos. Certo. A ajuda de fora sempre é bem-vinda e colaboram bastante conosco. E com relação à programação de vocês estão trabalhando em LabVIEW ou estão fazendo direto por código? C++, Python? Você pode repetir, por favor? Com relação à programação de vocês, como é que está andando o processo de programação? Estão programando em LabVIEW mesmo ou estão programando direto por código na Marra? A gente está programando pelo LabVIEW mesmo. Uhum. Aí vocês estão tendo dificuldade de mexer no LabVIEW ou vocês já sabiam mexer? Uma das integrantes já sabia um pouco, mas mesmo assim a gente teve um pouco de dificuldade, mas com o tempo a gente já está pegando jeito. Uhum. A plataforma realmente é bem complicada, sempre tem muitas abas para abrir, então cada vez que você abre um negócio, tem outro negócio implantado ali dentro, dificulta bastante. Como só um integrante sabia mexer, ela faz sozinha esse processo, ela viu? Não. A gente também teve um curso para meio que aprender a mexer no LabVIEW, uma capacitação que acho que vocês participaram também. Mas a gente sempre procurar em outras fontes, vídeo no YouTube, para todo mundo contribuir, para não sobrecarregar ela. Porque eu vi na divisão de vocês que uma pessoa faz parte de mais de um grupo dentro da equipe, né? Então, vocês dividem bem esse trabalho de divisão de tarefas, por assim dizer. A experiência de vocês quando vocês levaram o robô para o shopping, para as pessoas conhecerem. Como é que foi o planejamento para ocorrer tudo isso? Se deu muito tumulto lá quando a galera viu o robô? Planejaram muito tempo antes ou foi em cima da hora? Como foi vocês fizeram? Não, foi bem em cima da hora, na verdade. A gente foi sabendo uma semana antes. A gente nem blusa tinha, então foi tudo muito corrido. Mas foi um projeto de divulgação daqui do SES, do Senai, da equipe da FLL e da gente da FRC. Mas foi que a gente tentou levar mais a robótica para crianças, porque a maioria nem sabia, né, do projeto daqui da escola. Muitos ficaram sabendo através da divulgação que teve lá. Uhum. Tinha muita gente lá quando vocês foram apresentar? Como foi perto do feriado, né, tinha bastante gente. O shopping foi uma coisa nova na nossa cidade, então é meio que aquela atração para todo mundo ir no final de semana. Então tinha realmente bastante gente. Acho que vocês ficaram super nervosas, né? Com a experiência, assim. Tinha sempre muita gente querendo pilotar o robô, conhecer um pouco do projeto de vocês lá. A galera, eu quero pilotar. Principalmente crianças. O controle ser igual de videogame, aí eles ficam mais animados. Um pouquinho sobre a programação. Pode falar. A gente reduziu velocidade também, tirou o shooter para evitar também que eles acontecesse acidente, né? Então, vocês planejaram uma programação simples, onde o robô só se movia, né? Basicamente, para demonstração, né? Muito massa. Então vocês tiraram algumas partes que já tinham, entre aspas, e fizeram o básico para poder levar. Foi.